Estou de volta, continuando na tela. Falei já sobre esse artigo, né? Artigo 99, vou ler novamente. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Falei sobre isso. Quais são esses tribunais? Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete: 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. 2. No âmbito dos estados e no do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. Na sequência, teremos o quê? Imaginem, gente, que um desses tribunais aí que eu acabei de citar não encaminhou a sua proposta parcial dentro daquela data fixada, que no ano passado foi 15 de agosto, estabelecida na LDO. E aí, se a banca montar essa situação, qual será a resposta correta? Um tribunal não encaminhou a sua proposta parcial. E aí, o executivo vai aguardar um pouco mais? O executivo ele vai elaborar a proposta pelo tribunal? O executivo ele vai repetir a proposta do ano passado daquele tribunal? Isso é cobrado, isso vem caindo. Caso um tribunal não venha encaminhar a sua proposta parcial dentro da data que foi fixada, sempre será fixada na LDO, o que vai acontecer? Para resumir a história, o que vai acontecer, gente, é o repeteco. Como assim repeteco? Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Olha só, considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. É o repeteco. Então, se até o dia 15 de agosto de 2015, ano passado, um tribunal não encaminhou a sua proposta parcial, o executivo ele vai considerar o orçamento desse tribunal que foi elaborado em 2014 e estava sendo executado em 2015, para que seja o mesmo e será executado em 2016. Então, você vai lembrar, na hora da prova, como repeteco. Repete-se. Logicamente, por favor, hein? Você não vai encontrar letra B, repeteco, não. Você vai encontrar o quê? Haverá repetição do orçamento que já está sendo executado e que cabe àquele tribunal. Cuidado, não vai aparecer lá repeteco na alternativa, mas assim você não esquece, repeteco na tela. Para fechar, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Bem, o parágrafo 1º deste artigo estabelece que o limite é na LDO. O parágrafo 4º deste mesmo artigo trouxe outra situação. Agora imagine que o tribunal encaminhou, tranquilo, na data correta, mas encaminhou acima do limite máximo estabelecido na LDO. E agora? Será que o executivo pode cortar o excesso? Ou o executivo vai devolver para que o próprio tribunal corte o excesso e elabore uma proposta dentro do limite? E aí? E a banca cobrando essa situação? Qual será a resposta? Para o primeiro caso,
não encaminhou na data estabelecida, repeteco. Para o segundo caso, encaminhou acima do limite, como é que você vai lembrar? Tesourada. Pode se meter a tesoura. Parágrafo 4 na tela. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, temos aí a tesourada, nesse caso, de a proposta parcial ser encaminhada acima do limite que foi fixado na LDO. Gente, essa mesma regra, sem tirar nem pôr, vale também para o Ministério Público, sem tirar nem pôr. O MP elabora sua proposta parcial, manda para a SOF via CIOP a sua proposta. Já que ele tem autonomia, Constituição Federal, artigo 127. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º. Isso aí é o que, gente? O repeteco, a mesma coisa. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, resumindo, né? Não encaminhou na data correta, na data fixada, repeteco. Encaminhou acima do limite, tesourada. O Executivo, ele vai receber essas propostas através da SOF, que tem a responsabilidade de consolidar. Mas quem deve encaminhar o projeto de lei ao Congresso, quem é? É o chefe do Executivo. Mais uma vez, competência privativa, exclusiva, vinculada, não cabe, não se admite a delegação. Então agora, vamos sair dessa fase da elaboração e vamos para a fase de quem? Vamos sair da fase da elaboração e vamos para a fase do estudo e da aprovação. Na tela. Então, o presidente da República vai encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei. Aí vem a banca e pergunta: ô candidato, o presidente utiliza que instrumento para fazer essa ligação oficial entre ele e o Congresso, com a finalidade de encaminhar o projeto de lei do orçamento? Se a banca perguntar, você vai responder: é a mensagem presidencial. Pois a mensagem presidencial é o instrumento de comunicação oficial entre o presidente da República e o Congresso Nacional, com a finalidade de encaminhar o projeto de lei orçamentária anual. Então, a sua resposta será mensagem presidencial. E toda mensagem sempre tem uma capa ilustrando o projeto. Em 2014, o projeto de lei do orçamento anual foi esse aí, ó, Orçamento Federal ao alcance de todos, foi o nome dele. Essa foi a capa da mensagem. Em 2015, olha só a capa e o nome do orçamento, Orçamento Cidadão, projeto de lei orçamentário anual de 2015. Em 2016, essa foi a capa, sem nome, mensagem presidencial do projeto de lei orçamentária de 2016. Mas o que interessa para a prova não é o nome do orçamento,
é o instrumento de comunicação oficial entre o presidente e o Congresso, que ele utilizará para encaminhar o projeto de lei do orçamento, para o projeto de lei do PPA e também para o projeto de lei das diretrizes orçamentárias e de créditos adicionais também. Sempre será através de mensagem presidencial. E agora eu vou destacar e vou mostrar para vocês, quando eu destaco assim é porque vem caindo, hein? Algumas regras da Lei 4320/64 pertinentes à mensagem presidencial. O que a mensagem deverá conter? Pela Lei 4320/64, vejam na tela. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei de Orçamento. 1. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo. 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo de número 1. 3. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 4. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Então, integrarão a Lei de Orçamento. Então, o que vai acontecer agora, gente? O presidente da República vai encaminhar através de mensagem ao Congresso Nacional. Passamos pela primeira fase do ciclo, que foi a fase da elaboração. Agora vamos para a fase do estudo e da aprovação, que acontece no Congresso Nacional. Para quem nunca viu, olha só que oportunidade ímpar de você visualizar a Casa Legislativa, onde os deputados e senadores trabalham diuturnamente em prol da coletividade. Ou deveriam, né? Mas não vou entrar nessa seara. Eu vou discutir agora com vocês o que acontece no Congresso. Você vai saber o que acontece lá dentro em relação ao orçamento, somente em relação ao orçamento. E para isso, eu criei duas situações para facilitar. Quais são? Na tela. A situação de número 1 enfatizará bastante o papel do Congresso Nacional e o papel da comissão mista. Situação de número 1. Já na situação de número 2, enfatizarei bastante o quê? Como os parlamentares poderão alterar o projeto de lei. E eles podem sim, através de emendas. Emendar um projeto de lei significa alterar aquele projeto de lei. Mas isso veremos na situação de número 2. Por enquanto, vamos à situação 1, onde eu vou enfatizar o quê? O papel do Congresso e o papel de uma comissão mista, que é a comissão mista de orçamento, que está dentro do Congresso. Tudo começa quando, olha só a história, o projeto de lei é encaminhado pelo presidente ao Congresso através de mensagem presidencial. E qual é o papel do Congresso Nacional? Aí lá vem a Constituição Federal, artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. Vamos aqui parar para explicar. Então vejam, gente, não é só o projeto de lei orçamentária anual, não. Aqui também projeto do PPA, da LDO e de créditos adicionais. Quando a banca falar em orçamento, sempre esse projeto será encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional. Foi orçamento? Executivo ao Congresso Nacional. Voltem. Que mais? Serão apreciados. Vamos aqui marcar a palavra apreciados. Apreciar significa votação final. Sempre associem apreciar a Congresso Nacional, hein?
serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma de regimento comum. Outro destaque: essa apreciação ocorrerá nas duas casas, onde os parlamentares, aí estou falando, deputados e senadores, estarão reunidos numa sessão conjunta. Sessão conjunta para apreciar os projetos de lei do PPA, da LDO, da LOA e de créditos adicionais. E como a sessão é conjunta, o regimento ele é comum, pois vale para as duas casas do Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Cuidado com a questão do tipo: serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento de cada uma das casas. Não, na forma de regimento comum. Cuidado também: será apreciado apenas pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Não, regimento comum, porque a sessão ela é conjunta, deputados e senadores. Mas, gente, apreciar significa votação final. Ninguém vai pegar o projeto e já vai começar a votar. Não, o projeto, ao ser recebido, ele será estudado. Mas não é o Congresso que vai estudar, é uma comissão criada para isso. É uma comissão permanente, pois sempre ela existirá. É a chamada Comissão Mista de Orçamento. Então, o Congresso recebeu e já vai apreciar? Não. Ele vai mandar para a Comissão Mista de Orçamento. E para trabalhar um pouco com a Comissão Mista de Orçamento, eu separei a resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Por quê? Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo. O Congresso Nacional resolve. Artigo 149, capítulo 16, das disposições finais e transitórias. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e suas revisões serão recebidas, olha só por quem, gente, serão recebidas pelo presidente do Senado Federal. Então, são encaminhadas ao Congresso. Mas quem vai receber, quem é? O presidente do Senado Federal. Isso é uma questão. E encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento até 48 horas. Outra questão. E encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento até 48 horas após a comunicação de seu recebimento às casas do Congresso Nacional. Mas como é que a comissão mista ela está composta? Qual é a composição da comissão mista? Aqui temos que ter cuidado, porque houve uma mudança antiga, mas houve uma mudança. Porque antes da composição atual, a comissão mista de orçamento ela era composta por 84 parlamentares. Olha só, 84 parlamentares, sendo 63 deputados e 21 senadores titulares e 84 parlamentares suplentes. Era muita gente. Aí o projeto chegava à comissão mista e empancava, porque a briga era muito grande. Mas hoje não. Hoje a comissão mista é mais enxuta. A sua composição é de apenas 40 parlamentares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Vamos então, já adiantei, mas vamos ao texto da composição da comissão mista na tela. Composição da comissão mista.
Artigo 5º. A comissão mista de orçamento compõe-se de 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Detalhe, gente, a cada sessão legislativa, esses 80 saem, vão-se embora, tanto os titulares quanto os suplentes. Lembrem-se, é a chamada renovação integral. São 40 titulares, 40 banco de reserva, 40 titulares, 40 suplentes. Desses 40 titulares e também suplentes, 30 são deputados, 10 são senadores. Mais informação? Artigo 6º. Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legislativa, a mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos e blocos parlamentares na comissão mista de orçamento. Observado que isso é cobrado. Observado o critério da proporcionalidade partidária. Para fixar, resolução do Congresso em vigor reformulou o processo legislativo orçamentário no âmbito da comissão mista de orçamento. O número de membros da comissão mista de orçamento é reduzido de 84 para 40, sendo 10 senadores e 30 deputados, renovados a cada ano, ok? Então, cuidado, são 40 titulares e são 40 suplentes. A cada ano, a cada sessão legislativa, saem os 80 e entram novos nomes. Não poderá haver a repetição como tínhamos antes dessa resolução. Voltem. Agora, da verificação de presença e de votação. Artigo 134. Os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento somente serão iniciados com a presença mínima de 1/6 de sua composição em cada casa. Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de senadores ou deputados em número inferior ao estabelecido no caput, 1/6, o presidente suspenderá ou encerrará a reunião ex officio ou por provocação de qualquer parlamentar. Então, presença mínima na comissão mista, 1/6. 1/6 de 30 ou 1/6 de 10, ok? De cada casa, não é? Deputados e senadores. Agora vamos para a constituição e funcionamento da comissão mista. Artigo 18. Serão constituídos os seguintes comitês permanentes. Gente, quando a banca mencionar comitês permanentes, você estará no âmbito da comissão mista. Então, serão constituídos os seguintes comitês permanentes. O primeiro, comitê de avaliação, fiscalização e controle da execução orçamentária. Primeiro comitê. Segundo, comitê de avaliação da receita. Terceiro, comitê de avaliação das informações sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves. 4. Comitê de exame da admissibilidade de emendas. Estão vendo isso aqui? O exame da admissibilidade de emendas não é feito na CCJ, não. É feito na própria Comissão Mista de Orçamento. Todo assunto orçamentário é discutido na Comissão Mista de Orçamento. Não sairá para outra comissão, incluindo o exame da admissibilidade de emendas. Parágrafo 1º. Os comitês serão constituídos por, no mínimo, 5 e, no máximo, 10 membros, indicados pelos líderes, não computados os relatores, de que trata o parágrafo 4º. Artigo 20. Os relatórios elaborados pelos comitês permanentes serão aprovados pela maioria absoluta, cuidado, hein? Pela maioria absoluta dos seus membros,
cabendo aos coordenadores o voto de desempate. Parágrafo único. Os relatórios mencionados no caput serão encaminhados para conhecimento e deliberação da Comissão Mista de Orçamento. Então, gente, falou em comitê permanente, já sabem, não é? É a Comissão Mista de Orçamento. Mas ainda dentro da Comissão Mista de Orçamento, o que vai acontecer? Quando o projeto de lei ele é recebido, ele será fatiado. Teremos 10 fatias e cada fatia será conceituada, será classificada como área temática. Então, o projeto de lei, ao ser recebido pela Comissão Mista, ele será dividido em 10 áreas temáticas. Vamos então. Áreas temáticas. O projeto de lei orçamentária anual é dividido em 10 áreas temáticas, com o objetivo de dar atenção às particularidades dos diversos temas que permeiam a proposta, como educação, saúde, transporte, agricultura, entre outros. Olha só as áreas temáticas que temos atualmente. Artigo 26. O projeto será dividido nas seguintes áreas temáticas, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos relatores setoriais. Vou marcar isso aqui, hein? Olha só. Cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos relatores setoriais. Para cada área temática, teremos o quê? Um relatório setorial. Para cada área temática, teremos um relatório setorial. Primeira área, infraestrutura. Aí tem o relatório setorial. Saúde, mais um relatório setorial. Integração nacional e meio ambiente, mais um relatório setorial. Educação, cultura, ciência e tecnologia e esporte, mais um relatório setorial. Planejamento e desenvolvimento urbano, mais um relatório setorial. Fazenda, desenvolvimento e turismo, outro relatório setorial. Justiça e defesa, olha outra aqui. Já vai em 7. Poderes do Estado e representação, outro relatório. Agricultura e desenvolvimento agrário, mais um relatório. E o último, trabalho, previdência e assistência social, mais um relatório. Então temos o quê? 10 relatórios setoriais. Cada área temática terá o seu próprio relatório setorial. E assim eu deixei bem claro no nosso material. Para cada área temática é designado um relator setorial, que deve avaliar o projeto encaminhado, analisar as emendas apresentadas e elaborar relatório setorial, com as suas conclusões e pareceres. Onde esses relatórios serão discutidos? Os relatórios setoriais serão discutidos e votados individualmente na Comissão Mista de Orçamento. Na Comissão Mista de Orçamento. Então, temos aqui 10 relatórios setoriais para cada área temática. No final, haverá a consolidação desses 10 relatórios setoriais em um único, chamado relatório geral. Então, temos o relatório geral que vai compilar os 10 relatórios setoriais. Após a aprovação dos relatórios setoriais, é tarefa do relator geral compilar as decisões setoriais em um único documento, chamado relatório geral, que será submetido à Comissão Mista de Orçamento. O papel do relator geral é verificar a constitucionalidade e legalidade das alocações de recursos e zelar pelo equilíbrio regional da distribuição realizada. Integram ainda o relatório geral os relatórios dos comitês permanentes e daqueles constituídos para assessorar o relator geral. O relatório geral é lido, discutido e votado no plenário da Comissão Mista de Orçamento.
O relatório aprovado em definitivo pela comissão constitui o parecer da Comissão Mista de Orçamento, o qual será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional, para ser submetido à deliberação das duas casas em sessão conjunta. Então, gente, eu trabalhei aqui a comissão mista, tomando como fundamentação legal o regimento comum. Mas a Constituição Federal também trouxe atribuições para a comissão mista, atribuições que veremos daqui a pouquinho, até já.